Nosso papo a cada 15 dias com o Cid Torquato, falando da vida da pessoa com deficiência, com temas importantíssimos e que precisam sempre estar na nossa pauta. Cid, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. O Tudo Cid bem que por aí, é... Ronald? Tudo ótimo. O Cid que é CEO do ICOM, que nos traz luz sobre temas tão importantes, Cid. E nessa virada de ano, eu juro que eu imaginava... Aliás, hoje a gente tratou aqui já tratou, não acontece, da questão de descontos e das mudanças da reforma tributária para quem é PCD, e a gente vai falar sobre esse tema em outras oportunidades aqui. Mas o que eu queria trazer contigo lendo conteúdos de diversos veículos, deu para perceber que algumas grandes empresas, grandes corporações, estão abandonando políticas de diversidade. É isso, Cid? Você acha, Ronald, algo tão difícil de acontecer? 2025, Cid. Exatamente, nem me fale. Está todo mundo muito preocupado, acho que não só no Brasil, no mundo inteiro, com essa corrente conservadora trazida pelo Trump, principalmente pelo Trump, e o impacto que ele tem, né, e a postura dele e tudo mais, nas corporações americanas, né, grandes empresas, né, empresas que sempre foram super investidoras em ações sociais, em diversidade humana, ou seja, estão largando, abandonando, acabando com seus programas voltados à diversidade, e a pessoa com deficiência se insere, obviamente, nesse guarda-chuva, né? Em função dessa guinada conservadora que representa a posse do Trump. Olha, só para as pessoas entenderem, eu vou ler só um trecho desse conteúdo. A gente está falando aqui de McDonald's, de Walmart, de Boeing. São para falar alguns. O McDonald's é a mais recente empresa a recuar de programas internos de diversidade, equidade e inclusão. A multinacional de fast food anunciou que vai abandonar metas relacionadas à promoção de um ambiente de trabalho mais diverso e deixará de contribuir com pesquisas que avaliam níveis de representatividade. A mudança, por hora, e eu estou pensando aqui por hora, porque essas coisas às vezes se proliferam, não vai acontecer no Brasil, na parte comandada pela Arcos Dourados, que é a empresa que comanda o McDonald's aqui no Brasil. Para falar só de uma empresa, aliás, falei de 3, mas especificamente citei uma delas com um anúncio oficial, que é mais inacreditável, né, Cid? Não, e mais, você pega, por exemplo, a Meta, né, que, inclusive, contratou um ex-assessor do Trump para ser sua pessoa de relações governamentais. Não só abandonou, né, não só vai deixar de lado, vai acabar com seus programas de diversidade, como está tendo também dentro da empresa uma guinada conservadora, trazendo um ex-assessor do Trump para ser a figura das relações com o governo americano. Então, é muito grave isso que está acontecendo. Espero que realmente o McDonald's aqui no Brasil não seja afetado pela decisão que houve nos Estados Unidos. Acho difícil essas questões acontecer, ou seja, acontecer nos Estados Unidos e não acontecer no Brasil. O pessoal da Meta já falou que ia começar por lá, mas que depois ia para outros países. Até porque, Ronald, historicamente, quando aqui a gente não tinha todo esse movimento em prol da diversidade, quem eram os principais exemplos de políticas em prol da diversidade? As grandes corporações americanas. Então, a gente aprendeu muito historicamente, né? A gente não tinha todas as políticas que tem hoje, ou as leis, e de onde surgiam as iniciativas? Nas corporações americanas. Eu vou citar uma, por exemplo, o IBM, que foi um exemplo sempre na questão da diversidade. Então, era um grande exemplo para a gente, e acho difícil essas empresas mudarem de atitude nos Estados Unidos e não mudarem no Brasil. Então, a nossa expectativa, né, e para quem trabalha com isso, né, eu trabalho oferecendo para as empresas o ICOM, que é a plataforma de atendimento em Libras por videochamada, né, a gente já acendeu um sinal amarelo, né, com relação a essa situação. Na verdade, vamos ver o que vai acontecer, né? Não dá para
prever direito o que vai acontecer. O Walmart cancelou treinamentos de equidade racial para funcionários, saiu do ranking de apoio à comunidade LGBT e também não vai mais financiar eventos como paradas de orgulho. Não só isso, tirou das gôndolas produtos que tivessem alguma relação com o tema, o que é mais ainda inacreditável. Ô Cid, eu queria ouvir de você, pela tua experiência, aqui no Brasil, como esse comportamento mais diverso e aberto pode oferecer oportunidades a populações absolutamente deixadas de lado, de uma forma geral, por governos e pela sociedade. Olha, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de comentar que, na contramão dessa corrente conservadora, existem empresas como a Apple que estão se posicionando absolutamente de forma contrária. A Apple ela fez se manifestou recentemente dizendo que ela não vai abandonar suas políticas inclusivas, num claro confronto, né, ao status quo, né, que se cria agora nos Estados Unidos. Aqui, Então, só para pontuar, Cid, a Apple pediu aos acionistas que rejeitem uma proposta de um grupo conservador que poderia enfraquecer suas políticas de diversidade, equidade e inclusão. A iniciativa exatamente ocorre no momento em que várias empresas dos Estados Unidos tomam essa decisão. Essas políticas começaram a ganhar força no ambiente corporativo após os protestos contra o racismo a partir de 2020. Aí a gente consegue ver, né, Cid, quem é que entrou nessa onda pela onda e quem entrou de verdade, né? Bom, eu acho que as políticas do Trump vão ter um grande impacto, principalmente naquelas empresas que têm, que ou vendem para o governo. Ih, rapaz, caiu o sinal do Cid. Vamos tentar ver se a gente recupera. Oi, Cid, voltou, tinha caído o seu sinal, desculpe, pode continuar. Então, eu acho que isso vai ter um impacto, as políticas conservadoras vão ter um grande impacto, principalmente naquelas empresas que têm relações muito próximas com o governo americano, que não deve ser o caso da Apple, porque nessa manifestação da Apple, ela é um confronto, né? Ainda bem, né? Felizmente, a gente já tem, isso aconteceu, né, agora nas últimas semanas, esse movimento, mas a gente já tem gente se posicionando contra essas medidas, né? E o que a gente espera aqui do Brasil? As empresas brasileiras, as grandes empresas, as empresas de ponta, têm seus programas de diversidade, equidade e inclusão, e eles vão indo bem, né? Eu poderia citar várias empresas aqui que hoje têm programas realmente bacanas de se ver. E a gente vai ter que monitorar para ver se essa corrente conservadora não chega aqui também. Porque também, Ronald, aí que está, é uma questão também financeira. Se existe, né, uma onda, né, de empresas que estão abandonando os seus programas, né, você pode ter gente abandonando os programas, muitas vezes também vão aproveitar essa onda por questões financeiras, porque esses programas, obviamente, que custam. Não posso dizer se custam caro ou barato, eles custam em termos financeiros, em termos de recursos humanos, né? São programas complexos. Imagina só, até poucos anos atrás, você entrava numa empresa, num banco, era todo mundo igual, ou seja, todo mundo vinha da mesma faculdade, todo mundo vinha do mesmo nível socioeconômico, cultural, né? Todo mundo era branco, né? Quando você traz a diversidade para dentro da empresa, obviamente que a diversidade gera conflitos muitas vezes. Por quê? Porque quando você promove a diversidade, você paralelamente também está promovendo a singularidade, ou melhor, você está promovendo o protagonismo de cada uma dessas pessoas. E isso é algo muitas vezes complexo
digerir por parte do pessoal de RH, por exemplo, que muitas vezes nem tem esse treinamento, nem tem essa experiência. Então, né, outra, já vi estudos que mostram o quanto a diversidade, né, a promoção da diversidade pode trazer... Alô? Oi, Cid, você tá com a gente aí que deve ter entrado uma outra conexão aí. Vamos tentar refazer o contato com o Cid para a gente poder seguir tocando esse assunto tão importante aqui. Vamos retomar. E isso tudo que eu vinha falando e que chama muito a atenção é que são empresas lá nos Estados Unidos e que por isso derivamos para esse tema, trazendo aqui para o Brasil, de grande impacto no dia a dia das pessoas, né? Você imagina uma empresa de varejo. Temos o Cid ou não? Ainda não, já. Vamos tentar retomar o contato. Você imagina o que isso impacta numa loja e numa rede como do Walmart, das pessoas circulando no dia a dia e que deixam de ter um aparato que minimize essas diferenças. A mesma coisa no McDonald's. Como ficou claro na reportagem, isso não vai acontecer inicialmente aqui para o Brasil. Porque são empresas diferentes. Mas existe uma tendência da holding, né? E uma vez havendo uma decisão de holding, o normal é que isso se espalhe de alguma forma. Mas aqui no Brasil ainda não há essa decisão. Mas a mesma coisa com relação à Meta, as decisões da Meta de não checagem de informações. A notícia divulgada é de que essas ações começam, essa mudança de procedimento começa pelos Estados Unidos e ainda não tem previsão de terem início na América do Sul. Apesar do Zuckerberg, o dono da Meta, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e do Threads, citou nominalmente o que ele chamou de cortes secretas que tomam decisões e por isso ele dividiu entre aqueles que clamam pela, entre aspas, liberdade de expressão e aqueles que ele classificou como aqueles que tiram a liberdade de expressão. É isso. Cid, você está de volta com a gente, né, Cid? Estou aqui. Vamos seguir. O Ronald, quem viver verá, né? A gente vai ter que né, passar por isso, ver o que acontece. Obviamente, eu acho que as pessoas do movimento das pessoas com deficiência no Brasil têm que se colocar, ou seja, tem que ter mais protagonismo, tem que ter mais pressão. As entidades que acolhem, que reúnem, né, associados ou que tem a ver com deficiência, elas têm que se fortalecer, né, porque a gente não pode aceitar retrocessos em termos de políticas públicas, né, em termos né, e mesmo de legislação aqui no Brasil. E por isso a gente tem que se posicionar. Então eu convido, né, os amigos com deficiência que estão nos ouvindo, suas famílias, se quiserem entrar em contato comigo, ótimo, adorar, para a gente pensar o que a gente pode fazer para, de alguma forma, se contrapor a esses movimentos, né, que podem representar um retrocesso tremendo, né, para o público mais vulnerável na sociedade, que são as pessoas com deficiência, né? Eu sempre digo, né, que as pessoas com deficiência representam o público mais vulnerável, principalmente no cruzamento aí com pobreza, com miséria e tudo mais. Nós somos os últimos à fila, então a gente não pode deixar que os poucos ganhos que nós obtivemos nos últimos anos, nos últimos 10 anos, 15 anos, que a gente tenha um retrocesso nessas conquistas e que a gente volte aí para situações que já tinham sido ultrapassadas, né, Ronald? Ô Cid, eu imagino grave. as pessoas que estão nos ouvindo e que ainda buscam por oportunidades, que têm contato com aqueles que conseguiram abrir portas, né,
uma coisa absolutamente difícil para minorias e aqueles que tentam de alguma forma quebrar a regra, né? Porque isso é quebrar a regra. E hoje existem processos, e são esses processos que a gente está defendendo aqui. Eu fico imaginando uma pessoa que ainda está por buscar uma oportunidade, ouvindo essa quantidade de retrocessos, como é que ela planeja a própria vida e a esperança de dias melhores, né, Cid? Sem dúvida alguma. E você sabe, a gente fala aqui o tempo inteiro, né, que a gente teve alguns avanços, mas o quadro ainda não é satisfatório. Só para dar um exemplo, em cima desse comentário que você fez, né, a gente tem a lei de cotas, né? Acho que boa parte das pessoas conhecem, mas explicando rapidamente, as empresas com mais de 100 funcionários têm que ter um percentual de funcionários com deficiência, né? E no Brasil, hoje, a gente teria cerca de 1 milhão de vagas a serem preenchidas por profissionais com deficiência, das quais menos de 500 mil vagas, e esse número está estacionado há anos, são preenchidas. Então, né, quer dizer, esse tipo de retrocesso pode acontecer, né, mesmo com as leis que a gente tem e tudo mais, que obrigam as empresas, você ter ainda um quadro de contratação em níveis menores do que acontece hoje. E o pior, Ronald, que não é só a questão de contratar ou não contratar, você sabe disso também. Muitas vezes as pessoas com deficiência são contratadas para os cargos mais simples, né, para os cargos menos remunerados nas empresas, e não conseguem ter uma mobilidade, né, não conseguem ser promovidas, não conseguem ascender na carreira, nem tem uma carreira na maioria das vezes. Então, esse tipo de situação pode se agravar com essa corrente conservadora que a gente vai ter que enfrentar. Muito bem. Cid Torquato, sempre um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes, viu? Muito obrigado e a gente se encontra em breve aqui, tá bom? Abraço, Ronald, e abraço para todo mundo que está aí nos ouvindo. Valeu.